Nesse vídeo eu vou falar sobre como investir com pouco dinheiro, mas antes que você se esqueça, se inscreva no canal, ativa as notificações e não deixa de fazer o seu comentário. Vamos lá! Para falar sobre essa coisa de como investir com pouco dinheiro, é importante começar com uma observação. Investir não é uma coisa natural para nós seres humanos. Investir faz parte daquela categoria de atividades como fazer dieta, fazer um curso superior. São atividades que envolvem algum tipo de sacrifício no curto prazo em troca de um benefício de longo prazo incerto. No caso do investimento, isso é claríssimo. A gente vai deixar de usar o dinheiro agora para fazer algo que poderia nos dar prazer, essa é a parte do sacrifício, para ter mais dinheiro no futuro que a gente nem sabe se vai existir. Nós somos naturalmente programados para evitar esse tipo de situação e aí o que a gente faz? A gente racionaliza. A gente diz para nós mesmos coisas como na semana que vem eu começo, eu consigo tirar a diferença depois, o futuro a Deus pertence e coisas do gênero. Enfim, a gente faz tudo que estiver ao nosso alcance para não sacrificar o prazer de curto prazo. É aquele bolo de chocolate com sorvete que você vai deixar de comer. Só que, com isso, a gente pode causar um problema maior ainda no longo prazo. E sobre essa questão da incerteza sobre o futuro, o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você não for uma pessoa idosa, tiver uma boa genética e não vive numa zona de guerra, as chances são bem maiores de que você esteja viva nos próximos anos ou décadas. Então, sacrificar o presente para ter um futuro melhor não é uma questão de ser otimista com o futuro. É uma questão de gerenciamento de riscos e, principalmente, de probabilidade. As chances de que você esteja aqui nos próximos anos são maiores do que as chances de você morrer. Mas enfim, eu fiz essa observação para mostrar por que as pessoas são tão resistentes a guardar e investir dinheiro e algumas criam as desculpas mais esfarrapadas do mundo para não fazerem isso. Uma das desculpas mais comuns é o não ter dinheiro para investir. Esse é um assunto que merece um vídeo só para tratar desse assunto. Mas a versão mais light dessa desculpa é o eu tenho dinheiro, mas é pouco e não é o suficiente para investir. Em outros tempos, uma afirmação como essa poderia até ter algum fundo de verdade. Numa época que o mercado financeiro era bem menos desenvolvido que agora, praticamente a única opção acessível era a caderneta de poupança. Algumas pessoas gostam de ter discussões inflamadas, se a caderneta de poupança é um investimento ou não. Isso é pura futilidade, é masturbação mental. Mas para fins práticos, vamos considerar que é sim uma forma de investimento. Hoje é uma forma de investimento ruim e praticamente injustificável para quem tem algum nível de educação financeira. Mas no passado não era tão ruim e principalmente era o que tinha. Hoje nós temos inúmeras opções para investir com pouco dinheiro, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Existem muitas formas de classificar os investimentos. Podemos classificar como renda fixa e renda variável, curto prazo e longo prazo, mas outra forma de classificar os investimentos é entre investimentos que privilegiam o volume investido e investimentos que não privilegiam o volume. E por volume, eu quero dizer naturalmente o volume de dinheiro que você investe. Um investimento que privilegia o volume pode ser aquele que ou tem um valor mínimo alto, como um fundo de investimentos que tem uma aplicação mínima na casa de dezenas ou centenas de milhares de reais. Pode ser um investimento que tem um retorno em termos percentuais que aumenta quanto maior for o valor. Pode ser um investimento que tem custos fixos altos, que só compensam se o volume de dinheiro for grande, ou pode ser um investimento que, por suas características, fica difícil de gerenciar o risco através de diversificação. No primeiro caso, que é de um investimento que restringe a entrada de quem tem pouco dinheiro, o exemplo já foi dado. Alguns fundos simplesmente não aceitam depósitos pequenos e o mesmo pode acontecer com alguns bancos. No segundo caso, talvez o exemplo mais típico são os títulos de alguns bancos, como CDBs, que pagam uma taxa maior à medida que o valor investido aumenta. Então, um banco pode determinar que o investimento de até R$1.000 paga 90% do CDI, até R$100.000 paga 95% do CDI e por aí vai. No terceiro caso, o entrave são os custos fixos. Se você comprar ações numa corretora que te cobra R$25 de corretagem a cada transação, se você fizer uma operação de R$500, vai precisar de um retorno de 10% só para pagar esse custo. R$50, 25
na compra e 25 na venda. Uma operação de 20 mil reais com esses mesmos custos já fica bem mais tranquila, pois o custo fica diluído. No quarto caso, um exemplo seria a montagem de uma carteira de ações. Montar uma carteira de ações razoavelmente diversificada com lotes inteiros é algo que exige pelo menos algumas dezenas de milhares de reais. Então, não é viável para quem tem pouco dinheiro. Por isso, os investimentos que privilegiam volume devem ficar de fora para quem tem pouco dinheiro. E aí que a gente vai para outra família de investimentos, que são aqueles que não privilegiam volume. E a característica desses investimentos é que eles têm baixo valor mínimo de investimentos, não apresentam custos fixos que precisam ser diluídos no volume e têm o mesmo retorno em termos percentuais, independentemente do valor investido. Primeiro exemplo de investimento que vem à cabeça e que não privilegia volume são os títulos públicos do Tesouro Direto. No Tesouro Direto temos um investimento mínimo de R$30 ou 1% do título conforme o caso. O investimento máximo é R$1 milhão por mês. Se você colocar R$30 ou R$1 milhão, o retorno vai ser rigorosamente o mesmo. Não há nenhum privilégio para quem investe em volumes maiores. Outro exemplo são os títulos de alguns bancos. Alguns bancos, especialmente aqueles bancos menores e menos conhecidos, oferecem títulos como CDBs com taxas realmente interessantes e algumas vezes com valor mínimo de investimento que pode partir de R$1. Esses títulos existem, pelo menos no momento em que esse vídeo está sendo gravado, e tudo é uma questão de saber onde procurar. Já no mundo da renda variável a coisa fica um pouco mais restritiva, mas há opções. Por exemplo, fundos imobiliários são vendidos em cotas individuais e não em lotes como ações. Alguns fundos imobiliários podem ter cotas na faixa de dezenas de reais e algumas corretoras não cobram corretagem para fundos imobiliários. Ainda na renda variável, a menção honrosa vai para os ETFs, que são negociados em lotes de 10 cotas e permitem ao investidor investir numa carteira diversificada. E para finalizar, temos os fundos de investimento. A quantidade de fundos no Brasil é imensa e tem para todos os bolsos. Novamente, tudo é uma questão de saber onde procurar. Então, ter pouco dinheiro não é desculpa para não investir. O mercado financeiro não sofre, em definitivo, da falta de opções para os pequenos investidores. Então, mesmo com pouco dinheiro, invista. Apenas tome cuidado de escolher investimentos que não privilegiam volume e procure transformar o investimento regular em um hábito. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.